muito bem-vindo de volta. Hoje o nosso tema é juros. O Banco Central, nos últimos dias, elevou mais uma vez a taxa de juros básica do país, que bate no meu, no seu, nos nossos bolsos, né? Para conversar e analisar esse cenário aqui com a gente no Platô BR, a gente convidou para o estúdio Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e atualmente presidente do Conselho de Administração da Jive Mauá Investment. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Obrigada por topar, aceitar o nosso convite para essa conversa aqui hoje. É um prazer enorme estar com vocês. Bom, Luiz, eu vou começar com a pergunta dos últimos dias, que é a taxa de juros. O Banco Central seguiu com o ciclo de elevação da taxa Selic, que é referência para a economia, mais uma alta de 0,5 ponto essa semana, e o Brasil agora está o terceiro maior, a terceira maior taxa real de juros no mundo. Eu queria que você analisasse para a gente assim, o que que isso significa, né? Você voltou para o topo do ranking das taxas mais elevadas no mundo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender por que o Brasil precisa ter uma taxa de juros tão alta. Né? Por que será que ele tem que ser o terceiro do mundo? Eu diria que você tem outras razões, mas principalmente duas razões a gente tem para isso. Né? A primeira delas é que a taxa de juros do Banco Central ela se refere somente à metade da base de juros para o crédito no Brasil. Metade do crédito é um crédito subsidiado, que o custo independe do ciclo que você está, ciclo econômico, independe de tudo isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que com só metade você precisa fazer o efeito para o todo. Então, por isso, você exige mais da própria taxa de juros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos hoje uma certa incongruência de políticas, um antagonismo de políticas. Né? O que o Brasil está precisando hoje? Está precisando esfriar um pouco a economia para que a inflação esfrie um pouco à frente. É basicamente isso. A nossa economia está muito forte, o desemprego está na mínima histórica, com alguma pressão inflacionária já, e com os agentes com bastante receio que a inflação dispare. Então, o que o Banco Central precisa fazer é esfriar essa economia e trazer essa inflação para baixo. Muito bem. Esse processo de esfriamento, ele usa a taxa de juros. O que acontece é que o resto do governo está fazendo um trabalho enorme para aumentar a demanda através de créditos, novos formatos de crédito consignado para o setor privado e uma série de outras atitudes que vão na direção contrária ao Banco Central. Né? Então, você tem um lado do governo acelerando e o Banco Central brecando. Como esse carro tem que desacelerar, ele tem que andar mais devagar, o que o Banco Central precisa fazer? Ele precisa brecar mais porque tem alguém acelerando. Se o governo não tivesse antagônico ao Banco Central na política fiscal e parafiscal, o Banco Central poderia ir muito mais suave no aperto monetário. Mas, pegando esse ponto que você trouxe, Lixo, uma questão. O Banco Central tem reiteradamente levantado o ponto da questão das expectativas, né? Que sim, a previsão de inflação, que a inflação no futuro vai estar mais alta, acaba interferindo na formação dos preços no momento atual. E o Banco Central está com dificuldade de coordenar essas expectativas. Você acredita que nesse cenário que você falou, mesmo que se o governo tivesse em todo na mesma direção, as expectativas estariam diferentes? E já que não estão, a política monetária é um instrumento para combater essa inflação que está alimentada muito também de expectativa e por outro fator externo também, que foi câmbio, né? Assim, ainda tem efeitos da alta do câmbio no final do ano passado, ou não? Vamos lá. O Banco Central, nesse sentido, ele é refém da política do outro lado, que está acelerando e está atrapalhando a vida dele e a meta dele, que é trazer a inflação para um nível mais baixo. O Banco Central não tem o que fazer. Ele, nesse sentido, ele é passageiro. E daí, as expectativas elas são o quê? É o que as pessoas acreditam que vai acontecer para frente.
Quando elas veem esse antagonismo de políticas e fazem a conta, etc., elas veem que o Banco Central tem que subir muito mais o juro, só que o juro ele consegue ir até um certo ponto, e a partir de um certo ponto já não vale a pena subir muito mais, porque o efeito é baixo e o custo é muito alto. Então, assim, sabe aquele negócio? Você dá um remédio, mas você tem que tomar cuidado, porque se você der uma dose muito forte, você mata o paciente. E a gente já chegou nesse ponto, Luiz? Eu acho que sim. Eu acho que assim, existe um certo esgarçamento do instrumento taxa de juros quando você chega a um nível de taxa de juros tão elevado quanto nós temos agora. Muito mais do que isso, na minha humilde opinião, é contraproducente, né? E como o mercado ele vê um pouco, eu não diria que ele é totalmente consciente disso, mas no final tem um pouco disso, fala, olha, não dá para o Banco Central levar o juro para 20. Então, ele entende que atrapalha muito essa política fiscal e parafiscal na outra direção. Tá. Então você acha assim, a gente já chegou num ponto que a partir de agora há um descrédito do instrumento, que é a política monetária, e do intermediário, de quem maneja a política monetária, que é o Banco Central? Na verdade, assim, é um pouco o seguinte, olha, eu sei que ele é capaz de fazer X, Y, Z, H, ele não é capaz de fazer. Então, as expectativas sobem, não por achar que o Banco Central não está committed, elas sobem porque acha que o Banco Central, mesmo assim, firme, não é o suficiente. Não é por outra razão. Embora tenha tido uma mudança de presidente do Banco Central, o presidente atual está muito firme. Não dá para dizer que ele não está tentando realmente reduzir a taxa de juros. Sempre tem uma versão um pouquinho mais dura, um pouquinho mais frouxa do Banco Central, mas assim, no final, ele está olhando para a meta, ele está olhando para o objetivo que o Banco Central tem. Agora, quando você tem uma política antagônica a isso, fica difícil, como é o Uhum. caso hoje. Nas últimas semanas, a gente aqui no Pato BR mostrou, por exemplo, que desde setembro, quando o Banco Central embicou aí nesse ciclo de elevação da taxa Selic, as projeções de inflação de médio e longo prazo do Boletim Focus, aquela pesquisa que ele faz semanalmente com o mercado financeiro, elas só sobem. Ou seja, a cada alta, as projeções lá adiante só continuam subindo. Quer dizer, o que acontece aí? Tem algum ruído de. Você está dizendo que o Banco Central está comprometido, que há essa avaliação de que o Banco Central está comprometido. Há um desgaste da política em si, do governo que está contaminando, já que hoje no Brasil a gente tem um Banco Central autônomo, independente, assim, o Banco Central não é mais, como foi no passado, parte da equipe econômica? Então, graças a Deus que o Banco Central é autônomo, né? Porque você, pelo menos uma das políticas, está andando para o lado certo. Né? Vamos imaginar que o Banco Central ele fosse na linha do governo, nós estaríamos com uma inflação tranquilamente superior a 10% ao ano, talvez a mais. Agora, de novo, como o Banco Central ele só produz uma parte do remédio, né? Quer dizer, tem o outro lado fazendo uma coisa na direção oposta, o que o mercado está olhando e está vendo, e, de novo, o Banco Central consegue ir até um certo limite. Mais do que isso, você precisa ter políticas mais, vamos dizer, coordenadas, né? Que foi o que se perdeu a partir do início do ano passado. Quando as expectativas sobem assim, é por conta da noção de que esse antagonismo de políticas vai permanecer, principalmente num ambiente onde o governo, primeiro, está com uma popularidade muito baixa, segundo, o próprio governo diz que o que interessa agora é a eleição 2 anos antes dela chegar. E daí, quando você olha as atitudes do governo, eles estão segurando, não estão deixando que o arcabouço seja muito vinculado, vamos dizer assim, tendo um certo ok ali na política, no resultado primário, mas, pelo outro lado, através do parafiscal, continuam acelerando. Tá, e aí então, assim, como sair desse impasse? Pensando com a cabeça do Banco Central, né, como um órgão
autônomo, independente para trabalhar, se ele está com um instrumento que ele já está batendo no limite de utilização desse instrumento, a política fiscal não depende dele, né? Ele mesmo enfatiza que ele atua para minimizar os efeitos secundários. Como sair desse impasse? O governo precisa querer. Há um esforço, sem dúvida, do lado do Ministério da Fazenda nessa direção, mas o restante do governo não está afim. Não adianta, quando não está afim, não está afim. Né? Por mais que hajam evidências, que fique claro, etc., o governo não acredita. Né? Então, você só vai sair desse impasse se você trocar o governo. É um pouco essa visão que o mercado tem, e eu diria que com toda a razão. Quer dizer, as demonstrações são muito claras. O governo, aliás, desde da campanha, ele não escondeu que ele achava que esse conjunto de políticas que é o conjunto correto. Uhum. Embora, quando você olha do ponto de vista econômico, não pensando que é governo daqui ou dali, não passa o menor sentido. Uhum. Entendi. Então, assim, a gente está batendo agora nesse limite de aumento da taxa de juros, com esse meio ponto. O Banco Central, no comunicado dele, não se compromete mais com uma nova alta, né? Diz que vai analisar aí o cenário nas próximas semanas, até a próxima reunião, que é no início de junho, correto? Então, assim, Isso. a combinação, você corre o risco de ter o quê? Você corre o risco de ter juros num patamar elevado por mais tempo e nada mais acontece? E a inflação vai para onde? Vai seguir subindo? Quando a gente olha o que está acontecendo, a gente vê que, apesar do governo estar acelerando, o que está predominando levemente é o aperto monetário. Né? Tanto que a atividade está desacelerando muito devagar, de maneira incompatível com a política monetária tão austera, mas é por conta da aceleração do outro lado. Mas o caminho, que é gradual demais, está sendo na direção certa. Então, não parece que a gente vai ter a reaceleração da inflação se essa desaceleração continuar a acontecer gradualmente. Algumas coisas também ajudaram. O câmbio apreciou do final do ano para cá, o petróleo caiu 15% até agora neste ano, as outras commodities também caíram levemente. Então, você teve uma ajuda do lado, vamos dizer, mais da oferta, né? Que, vamos dizer, pelo menos tranquilizou um pouco as expectativas, tanto que elas pararam de subir. Faz algumas semanas que elas estão relativamente estáveis, né? Nos dias ali que antecederam o Copom, o mercado estava meio que posicionando em duas frentes, basicamente. Uma, inclusive, que viria a zero de aumento, ou seja, que o Banco Central ia fazer uma parada técnica já nesta reunião, e outra com uma alta de 0,25. Isso até levou o presidente do Banco Central, numa coletiva com jornalistas aqui em Brasília, a realinhar as expectativas, fez com que o mercado depois convergisse para meio, que foi a alta que se confirmou nos últimos dias. O Banco Central, na sua avaliação, está se comunicando bem? Eu acho que sim. Eu não acho que o Banco Central ele esteja se comunicando mal, não. É que, assim, esses processos sempre tem algum tipo de ruído, mas eu não acho que o Banco Central andou tirando todo mundo da visão mais correta ou do que iria fazer. As coisas não são lineares, né? A própria atitude do governo, por exemplo, se criou uma enorme expectativa de um bom pacote fiscal para dezembro. Daí a coisa começou a demorar, de repente veio um fiasco gigantesco. Pô, como é que o Banco Central se vira nessa situação? É difícil. Né? Ele vai ter que fazer uma intervenção muito forte no mercado de câmbio, etc. Então, assim, eu acho que diante desse ambiente, que não é um ambiente trivial, e sem falar, mas a gente vai falar um pouco mais para frente do exterior, que também tem sido desafiador, eu acho que ele está bem ok. Eu não acho que, sim, tenham grandes erros, não. Pelo contrário, eu acho que o Banco Central está indo, não, parece que o mercado não está entendendo muito bem, deixa eu corrigir a visão do mercado. Isso, Está tomando os cuidados que ele precisa tomar.
Eu estou te perguntando isso porque nos últimos dias, conversando aí com analistas do mercado, muita gente vem dizendo que o Banco Central está atuando meio a reboque do mercado, né, ao invés de liderar o mercado. Você acha uma visão correta, equivocada? Eu acho que assim, o economista brasileiro, em geral, ele é meio preciosista. Eu acho que o Banco Central está certo no que ele está fazendo. Assim, e um pouco de ruído vai acontecer sempre, não tem jeito. Principalmente nesse ambiente tão ruim, né? Ou tão forças para um lado e forças para o outro ao mesmo tempo. Existe sim uma preocupação que eu acho que é correta do mercado se o Banco Central atual vai se manter independente, se manter autônomo de fato. Essa preocupação ela já reduziu muito por mérito dessa turma do Banco Central, o próprio Galípolo e os outros. Mas ainda existe um pouco de dúvida com relação a isso, que eu acho que é normal e faz parte do jogo. O que que você acha que vai definir isso? Quando essa dúvida vai passar? Porque, assim, foi feita uma transição, foi contratado um choque de juros em dezembro, ainda na presidência anterior. O presidente atual, Gabriel Galípolo, assumiu dando sequência, inclusive com declarações firmes e fortes na mesma linha de condução. Na primeira reunião agora, típica, assim, 100% dele, da nova equipe, ele reafirmou uma política com novo aumento de juros. Assim, quando é que o mercado vai se convencer e parar de questionar essa autonomia? O que que é preciso para isso acontecer, na sua avaliação? São mais atitudes na direção correta, na direção técnica. Não quer dizer que o Banco Central tem que acertar todos. Ele não tem e ele não vai acertar todos. Isso não existe. Né? Mas, assim, que ele siga a linha que ele tem seguido. Como o próprio presidente ele criticava excessivamente, de um jeito horroroso, o presidente do Banco Central anterior, e hoje, praticando a mesma política, ele fica elogiando, então sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Mas a verdade é que o Banco Central tem se mantido absolutamente correto, a meu ver, assim, tendo uma visão técnica. Você não precisa concordar com todas as decisões, mas são sempre com uma base boa técnica. O que precisa é mais tempo, mais decisões na mesma direção, vai reduzindo esse receio, que eu acho que já se reduziu muito, tá? Uhum. Na sua opinião, Luiz, a gente chegou no momento de uma parada técnica de subir juros ou vai vir Eu mais acho que sim, eu aumentos? acho que a gente está. Daí cada Banco Central tem o seu estilo. Pode ser que eles façam mais 25 pontos ou não. Eu acho que agora é muito sintonia fina, o juro já está alto para burro mesmo. Eu não acho que faça, eu acho que daqui para frente vai ser contraprodutivo, mesmo que demore mais para você chegar à meta. Então temos de novo que tomar cuidado para não esgarçar o instrumento. Então eu acho que é isso mesmo, é parar, ficar o tempo que for necessário para que algumas surpresas do ponto de vista positivo que acabem ajudando o Banco Central, e ele acabe, no final, não tendo que ficar tanto tempo assim com o juro tão elevado. Né? Na decisão dos últimos dias, tanto o Banco Central brasileiro quanto o Banco Central americano, eles sinalizaram uma dificuldade de prever, né, de fazer um cenário, de ter maior clareza, um cenário adiante. Se a gente considerar que a política monetária demora de 6 a 18 meses para surtir efeito, então as decisões de hoje já estão impactando a economia e a inflação lá no final do ano que vem, e considerando que você também esteve lá naquela cadeira, né, Luiz, discutindo na reunião do Copom, como é que se trabalha desse jeito sem conseguir prever? O que que o BC está olhando? Está olhando só a inflação corrente, então? Não, então, tem uma conversa de que não é só, vamos dizer, uma base técnica, assim, da numerologia e tudo, tem um pouquinho de arte. Por quê? Porque tem momentos que você tem um cenário à sua frente tão mais claro, com poucos riscos de mudar, que você consegue antecipar o que você vai fazer. Mas tem momentos em que você tem flecha para tudo quanto é lado acontecendo, que no final o que o Banco Central tem que fazer é reagir bem ao que está acontecendo. Né? Não que o Banco Central não está
projetando as coisas, ele está olhando para frente. Mas só que o ambiente pode mudar tanto e está tão fora do controle dele, que o que ele tem que fazer é o seguinte, é seguir o que está... Quando a incerteza aumenta, continue o que você está fazendo com talvez mais calma e fique pronto para reagir a uma mudança importante de cenário. Porque ela pode acontecer por conta dessa incerteza que cresceu muito. E é isso. Né? E, no final, o Banco Central reagir bem em determinados momentos é muito melhor do que tentar antecipar coisas que podem não se concretizar. É um pouco aquela história, eu não vou tomar um antibiótico antes de ter certeza que eu estou precisando, né? Que eu estou com uma gripe que realmente é o caso de usar. Porque eu espirrei um pouco, tal, eu tenho que esperar, às vezes, para não tomar o remédio na hora que eu não preciso, né? Como é que você está vendo esse cenário internacional diante da política protecionista do governo Donald Trump? Recentemente, o mercado estava apostando muito forte de que uma recessão mundial já estava contratada a partir das decisões tomadas, né? E com esse vai e vem, está correndo o prazo de 90 dias aí dessa trégua que ele deu para o tarifaço para a grande maioria dos países, né? Mas você já tem algum efeito que vai surtir, gente? Assim, esse preço desses meses aí vai ter algum reflexo na economia ou não? Porque agora a gente vê, gente, eu te perguntando isso, porque agora a gente já está vendo economista dizendo que, olha, pera lá, talvez o impacto não seja tão grande assim na economia mundial. Como você está vendo esse cenário pós-Donald Trump e tarifaço? Não, primeiro ponto é o seguinte, o Donald Trump ele veio na versão mais maluca possível, mais maluquete possível, apostando numa ideologia que ele tem há muitos anos, de que déficit comercial quer dizer que quem tem superávit comercial contra eles é um malvado e está fazendo mal para os Estados Unidos. Sendo que a história, os fatos não corroboram essa ideologia. Ou seja, ele acredita numa coisa que a realidade dos últimos 20, 30 anos nos diz que foi exatamente o contrário. Ou seja, esse déficit comercial produziu uma riqueza gigantesca para os Estados Unidos, para as companhias americanas, para a sociedade americana. Mas ele segue essa ideologia. Então, temos que entender que é uma ideologia. A ideologia, quando você tem, às vezes você não fica pensando muito no custo dela. E daí ele veio nessa versão absolutamente maluca, colocando tarifas altíssimas para todo mundo. Na verdade, se aquilo tivesse perdurado, simplesmente ia isolar os Estados Unidos do resto do mundo. Eu não diria que os Estados Unidos estariam em recessão, ele estaria numa depressão. Mas a realidade acaba, no final, sempre se impondo. E qual foi a realidade? Ele veio, né, com esse ímpeto doido, por tarifa para todo mundo, sem consultar a equipe, enfim, foi uma coisa assim, realmente maluca. Mas o que aconteceu para as empresas americanas foi um choque brutal. Então, foi o que os economistas chamam de sudden stop na atividade, em tudo que eles faziam, porque as cadeias produtivas hoje elas são muito complexas. Por exemplo, a relação na cadeia da indústria automobilística entre o Canadá e os Estados Unidos, as peças vão e voltam para os Estados Unidos e Canadá mais de 10 vezes. Então, vai ficar pagando imposto? É uma maluquice. Não dá. O valor das ações das maiores empresas do mundo, que são todas americanas, caiu 30%, 40%. Como é que essas empresas vão continuar a atividade delas se tem dificuldade de vender, tem dificuldade de comprar e o custo de capital dobrou? Não dá para fazer. Então, e essa mesma turma foi a turma que financiou o Trump na eleição dele. Então, a pressão em cima dele foi muito grande, por dados da realidade do que ele estava provocando. E número 2, que eu diria que é até mais importante do que isso,
é que na dívida pública americana, que é uma dívida gigante, e só um país muito arrumado pode ter uma dívida desse tamanho no mundo, que era a visão que se tinha sobre os Estados Unidos, que já se tem dúvida, para esse tamanho de dívida não dá para ter essa dúvida, não. O que aconteceu? O prêmio de risco dessa dívida aumentou muito, e nos leilões semanais, não é que faltou demanda, mas ela rareou. E para quem já trabalhou em governo, sabe que o maior problema de um governo é o risco de rolagem da sua dívida. Né? Porque morre no caixa. O governo morre no caixa, o país morre no caixa. Então, esse tipo de risco é completamente intolerável. Um custo maior da dívida é intolerável? Às vezes sim, às vezes não. Mas de você não conseguir rolar, esse é intolerável. E, no final, essas duas coisas somadas é que fizeram ele, deixa eu reduzir aqui para 10% para todo mundo, com exceção da China, negócio de aço e tal. Por que ele fez? Ele fez porque ele precisou, não porque tem a ver com a ideologia dele. Não, porque ele acredita que esse é o caminho certo, é isso? Exatamente. Então, na minha visão, isso é muito mais para valer do que não é para valer. Ou seja, ele não vai brincar. Você está dizendo, tanto... então, que você acredita que. Porque o que se brinca muito é dizendo que quando o secretário do Tesouro, o dono do cofre, chegou lá e falou: quando bateu nos Treasury, você teve fuga de Treasury, né? Os títulos do Tesouro americano, que são considerados porto seguro. Em momentos de crise, todos os investidores voam para lá para investir nesses papéis. Quando começou a ter fuga desses papéis, o que se diz é que bateu o dono do cofre, que é o secretário de Tesouro, e falou: agora chega dessa brincadeira porque está ficando sério. Mas você acredita que esse resultado, né, esse indicador econômico é o que vai conseguir brecar, ou pelo menos amenizar essa visão do Trump de reorganizar aí todo o comércio mundial e todas as cadeias produtivas para levar de volta todo mundo para os Estados Unidos e mudar o seu foco de crescimento sem deixar de ser ancorado no consumo interno e passar a ser na produção de bens com valor mais agregado, enfim? Então, assim, a realidade, no final, se impôs. Essa realidade que a gente descreveu aqui realmente foi o que se impôs e mudou a atitude dele. Então, ele vai brincar: não, a indústria cinematográfica vai pagar 100% de imposto se fizer fora dos Estados Unidos, se a produção for fora dos Estados Unidos. Essas brincadeiras ele vai continuar fazendo, porque ele acredita nisso. Mas, de uma maneira, vamos dizer, macro, sistêmica, eu acho que é muito difícil que ele brinque de novo. Talvez uma ou outra coisinha, mas sistemicamente eu acho que ele não faz de novo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a economia americana vai deixar de ficar totalmente isolada? Sim. Vai ter um custo maior para exportar para os Estados Unidos? Vai ter. Só que é um custo muito mais palatável. Então, provavelmente, o que a gente vai ver no tempo, com alguns altos e baixos ainda que vão acontecer, porque ele é doido, mas ele é doido, mas dada a realidade, é dada a realidade. Né? Ele não vai dar tanto tiro no pé assim. Então, o que provavelmente nós vamos ter ao longo do tempo é um pouco mais de tarifa americana, a China um pouco diferente, provavelmente mais, e um pouco menos de tarifa vindo do resto do mundo. Então, assim, no final, houve um avanço na ótica dele nessa relação com relação ao resto do mundo. Né? Mas nesse cenário, quer dizer, o resto do mundo, depois que viveu o que viveu nos últimos meses, vai estar se rearrumando e procurando alternativas para não depender tanto dos Estados Unidos, para se proteger de alguma forma e reduzir o impacto de uma volta de um Trump, ou um novo Trump amanhã, porque agora você viu que é possível acontecer uma coisa dessa nos Estados Unidos. E com isso, se você rearruma os outros mercados, a ver, por exemplo, o Brasil, que está reforçando todo a sua parceria com o Sudeste Asiático, e aí a China já é o nosso maior parceiro comercial. Se acontecer isso, ainda assim, os Estados Unidos são os que mais vão perder, né? E eles perdendo também tem um impacto mundial, ou não? Não, sem dúvida que impacto vai ter. Só que é um impacto
entre aspas, que o mundo consegue conviver. Com o que estava acontecendo, não dava para conviver. E o segundo ponto é que você tem razão, o maior impacto é nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente olha, eu até recentemente fiz um artigo exatamente sobre isso. O Brasil é um ótimo exemplo do que não fazer nessa área comercial, né, de comércio exterior. Né? O Brasil é um país fechado, privilegiou as empresas nacionais, elas nunca foram competitivas, nunca foram produtivas. Quem pagou a conta disso foi o consumidor brasileiro. A gente tem aqui vários monopólios, oligopólios, então a gente, inclusive, tem mais dificuldade de reduzir a inflação por falta de concorrência entre as empresas, porque o Brasil é um país fechado com tarifas muito elevadas. Então, a gente é o exemplo do que não fazer nessa área. E infelizmente, o Trump está querendo ir para essa direção. Mas vai ser de uma maneira mais palatável. E, sim, o mundo vai procurar outros canais para negociar. Agora, aquela demanda que tem nos Estados Unidos, dificilmente você consegue recuperar em outros mercados. Você consegue recuperar parcialmente, então você vai ter aí uma tentativa de dar a volta, arrumar outros compradores, mas não dá para fugir totalmente dos Estados Unidos. Você acredita, por exemplo, assim, no pós-pandemia, a gente teve uma alta generalizada da inflação no mundo, né? Como se a inflação tivesse subido de patamar aí por todo o consumo que ficou represado, que aconteceu depois, toda a crise econômica, toda a situação que vários segmentos viveram durante a pandemia. Agora, todo mundo está dizendo que essa rodada da política protecionista americana vai gerar um novo salto de inflação no mundo, ou seja, a inflação vai aumentar no mundo. Você acredita nisso ou não? Sem dúvida que ela vai aumentar. A dúvida é, será muito, será pouco? Número 2, será uma coisa temporária, ou seja, one shot, ou vai ser uma coisa perene, né? Se teremos um processo inflacionário acontecendo a partir daqui. Vamos lá, a versão mais racional do Trump, digamos, com o mundo pagando em torno de 10% de tarifas, o resto do mundo reduzindo um pouco, a China pagando mais, etc., provavelmente não trará muita inflação e ela será um fenômeno temporário. Se for a versão hardcore, a versão meio maluquete do Trump, daí nós estamos falando de uma outra história. Daí nós estamos falando do mundo entrar realmente numa recessão brava. Então, é o que vários economistas chamam de estagflação, né? Você para, mesmo assim você tem uma inflação muito alta. E aí, nesse cenário, você acha assim, é o caso do Brasil, que vinha num processo de redução da sua meta, repensar essa meta, que hoje está em 3% ao ano? Você acha que esse é um patamar condizente com a situação econômica do Brasil e mundial? Vamos lá. Vamos primeiro falar do Brasil. Existe essa crença, né, de que 3% é uma inflação muito baixa. Essa é a inflação média dos países emergentes. Os países desenvolvidos, a meta é 2%. 3% é o que os nossos pais têm. Então, a gente achar que a gente deveria ter mais inflação, não tem nada mais pesado, ruim, para os mais pobres do que a inflação. Então, assim, a gente está querendo colocar um imposto em quem menos tem condição de pagar com mais inflação, não tem sentido. E o Brasil já viveu processo de inflação alta, sabe o quanto isso é penoso, principalmente para aqueles que têm mais dificuldade. Então, é uma loucura. O que a gente precisa fazer é a coisa certa. Hoje, 3% parece uma inflação baixa, porque o governo vai estar fazendo tudo errado. Temos lá um Banco Central que está firme e um governo que pratica políticas que vão na direção errada. Está acabando de criticar aqui o Trump, o governo, do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de gerar um melhor ambiente para frente, ele está fazendo tudo errado. Não dá para fazer isso. Se nós tivéssemos, digamos, uma outra situação, que o governo tivesse, em vez de expandindo, ele tivesse segurando, nós teríamos uma situação fiscal percebida muito melhor, nós teríamos uma dívida que ia parar de subir, e com isso, o benefício é que a taxa de juros poderia ser muito mais baixa.
Então, com essa política atual, nós temos um déficit nominal que é quase 10% do PIB. Se fosse um pequeno ajuste na direção correta, ou pelo menos um caminhar na direção correta, provavelmente esse déficit nominal seria de 5, 6, 4. E é uma outra história. É um ambiente muito melhor, com mais crescimento, menos inflação e assim por diante. Então, assim, a gente está teimando em ir para o lado errado. Isso já vimos anos a fio de que não funciona, mas o governo tem essa ideologia e ele está nessa situação de baixa popularidade, então ele está mandando pau, achando que esse planozinho aqui, aquele negócio ali vão ajudar para que ele se reeleja no final do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reafirmado constantemente que o modelo de crescimento em que ele acredita é um modelo baseado no consumo interno e no investimento, né? Que esse momento, inclusive, é propício para a atração de mais investimento para o Brasil. Você acredita nesse modelo? Você acha que a gente é uma alternativa para o Brasil? Como você vê? Não, assim, o que ele está falando é o que a gente vive. Só que, para ter isso, você precisa criar as condições para isso. E este governo não está criando as condições. Nós tivemos uma fuga gigante, fuga é uma palavra muito forte, mas uma saída gigante de capital de estrangeiro no mercado de ações no último ano e meio, desde que esse governo entrou. Assim, é quase que sem precedentes. Não é porque as pessoas estão gostando mais do Brasil, porque as pessoas estão se desapontando com o Brasil. É simples assim. E tem lugares que estão melhor que o Brasil, então os recursos estão sendo redirecionados. Isso vale tanto para investimento de capital quanto para investimento direto, de mais longo prazo. Então, é esse o ponto que eu ia perguntar. Nesse cenário todo de discussão, inclusive o governo está apostando no ingresso de mais investimento no Brasil, até porque as parcerias comerciais estão sendo reavaliadas. Não, vamos lá. O Brasil ele se tornou um ambiente pior para investimentos. Então, não adianta falar que quer, que acha isso, que acha aquilo, se faz coisas que nos geram a direção exatamente oposta a ela. Hoje existe uma insegurança maior com o Brasil do que existia antes. E a consequência disso é que os investimentos para o Brasil estão diminuindo. Então, de novo, não adianta falar uma coisa e fazer outra, que é o que estão fazendo. Apesar do ministro Haddad, tá? Eu acho que o Haddad está tentando nessa direção mesmo, de produzir as condições para que o Brasil seja um polo para ser investido. Só que, quando você pega o resto do governo, não é isso que está acontecendo. Número 2, tem um aspecto que é um aspecto mais geopolítico, de longo prazo, etc., que, sem dúvida, o Brasil é um lugar interessante, né? Principalmente com essas disputas, essas brigas, etc. Então, por exemplo, para o governo chinês, para a China, o Brasil é cada vez mais estratégico. Os americanos nunca deram muita bola para o Brasil, essa aqui é a verdade. Tá? Só que, para os chineses, o Brasil está ficando mais e mais interessante. Então, a China tem investido muito mais no Brasil mesmo, em vários setores, né? Incluindo coisas que são muito caras para a China, que é a questão da segurança alimentar, né? Então, em terra, em coisas desse tipo, a China tem investido muito no Brasil. Luiz, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não posso terminar essa conversa com você, esse bate-papo aqui, sem te perguntar uma coisa, que esse ano, o Banco Central completou 60 anos, né? E 60 anos de história, que você passa aí por toda a questão de controle da inflação, reestruturação do sistema financeiro privado, reestruturação do sistema financeiro público, sistema brasileiro de pagamentos, o PIX. Para onde vamos agora? Quais são os grandes desafios do Banco Central a partir de agora? Você que já esteve lá dentro, que participou de uma dessas transformações, desses momentos, como que você vê o caminho daqui para frente? Olha, eu diria que nós temos basicamente duas questões muito relevantes, né? Uma delas é perpetuar a autonomia do Banco Central, né? Ou seja, nós passamos no ano passado por um teste muito grande, que o governo pressionou muito, mas o Banco Central se mostrou firme. Então, assim, perpetuar isso é muito importante, né?
Um banco central autônomo, o país é um país de outra qualidade, né? Você vê que os países que não têm um banco central autônomo só tem país perna de pau. Nenhum país razoável tem banco central que não seja autônomo. O segundo ponto foi uma mudança gigante, muito positiva, que veio desde a época do presidente Ilan e foi muito fortalecida com o Roberto Campos, que é a modernização do sistema financeiro, a modernização do acesso às pessoas ao sistema financeiro, mercado de capitais, etc. Eu lembro da posse do Roberto Campos, eu estava presente a ela, que ele disse que o legado que ele gostaria de deixar era desenvolver mercado de capitais. Eu acho que ele fez isso absolutamente com louvor. É uma coisa que se fala pouco, mas mudanças estruturais fazem toda a diferença. Eu lembro da minha época no Banco Central, o que eu tenho um certo orgulho foi principalmente das mudanças estruturais que a gente foi capaz de fazer. Conjuntura, você vai lidando com ela, você vai passando os obstáculos, e também não deixa de ser importante, mas o que você deixou de legado, que é para o resto, que são coisas mais estruturais, fazem a grande diferença. Será que teremos continuidade ou não? Tem uma questão que o Roberto Campos, ele sempre foi muito ligado à tecnologia. Então, ele tem um conhecimento que poucos central bankers, se é que tem um central banker no mundo que tem. E eu não estou falando do Brasil, não estou falando do mundo, tá? Eu fui testemunha várias vezes, assim, é impressionante a liderança que o Banco Central assumiu em todo esse processo. Os outros países do mundo estão muito atrasados, o Brasil está de longe na frente. Será que a atual equipe vai ter condição de fazer? Eu espero que sim, mas tem uma questão de característica, não é qualidade ou defeito, é característica que era que o Roberto tinha. E, assim, eu não vejo outra pessoa em Banco Central que tenha. Então, acho que vai ser um desafio enorme. Eu não acho que o Banco Central irá noutra direção, senão essa, mas com essa capacidade, essa entrega, eu acho que talvez seja muito difícil da gente conseguir continuar entregando o que foi entregue até agora. Mas, assim, eu acho que... Então, isso é um desafio para mim. Eu não acho que o Banco Central irá em outra direção, mas ter o nível de entrega que tivemos será, sim, um desafio. Tá bom. Luiz, eu te agradeço muito a atenção, a disponibilidade do seu tempo, estar aqui com a gente. A gente acabou de conversar com Luiz Fernando Figueiredo, o ex-diretor de política monetária do Banco Central, presidente do Conselho de Administração da Jive Mauá Investment. Muito obrigada. A gente encerra aqui mais um papo discutindo, debatendo economia, e você fique ligado, porque aqui no Platô BR tem muita informação que mexe com a sua vida. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer.